Bom dia, Divinópolis. Está começando mais um programa Quatro Linhas. Hoje já dia 2 de fevereiro, o ano já está aí voando. Nós temos muita notícia aí hoje. O Campeonato Mineiro aconteceu esse final de semana, então a gente tem muita coisa para falar. Bom dia, José Roberto. Tudo bem? Bom dia, Renato. Bom dia, amigos de casa. Um abraço a todos. Vamos começar aqui falando do Ameriquinha. O América aí, o que você tem de notícias para nós? O América renovou até 2011 o contrato do Dudu, o meio-campista do América, em função de Olheiro já estar tentando tirar o Dudu do América. A diretoria já prorrogou o contrato até 2011. Então, o América continuou com o Dudu, o Euler já está em treinamento, e o Edgar, que estava jogando futebol da Síria, já está documentado. Então, quarta-feira, o América pega o Rio Branco lá na Independência, e se vencer, faz 7 pontos e fica até sábado, e vai ser o líder do Campeonato Mineiro, se vencer o Rio Branco. É isso aí. Agora vamos falar um pouquinho do Atlético. A exemplo dos últimos 2 anos, o Atlético não vem tão bem aí no começo do Campeonato Mineiro. Em 6 pontos disputados, o Atlético até agora conseguiu somente 2, com 2 empates. O que está acontecendo com o Atlético, Zé Roberto? Que só empata e assim, o time tá legal no papel, tá muito bom no papel, mas não tá dando resultado em campo como o nosso Guarani. O Atlético, pode ver o que aconteceu com o Atlético, foi no sábado contra o Tupi. O Atlético teve tudo para vencer o Tupi, voltava a Belo Horizonte com a goleada. O Atlético começou o jogo, fez 2-0, talvez achou que poderia marcar agora que quisesse. O Tupi, com o Zé Casamaro, foi muito inteligente, tirou os 2 laterais e colocou os 2 laterais que estavam na reserva, que foi o Michel e o Rafael. Esses 2 jogadores deram nova dinâmica ao Tupi, e o Tupi conseguiu um empate numa bola parada, Renato. Você viu que tinha 3 jogadores do Atlético dentro da área, toma aquele gol, o Tupi vai para o segundo tempo, empata o jogo, e se vencesse, não seria, o Atlético não teria vergonha nenhuma se o Tupi vencesse, porque o Atlético jogou mal, faltou condicionamento físico. O Júnior, acredito na lateral, não tem para ele, o Júnior vai ficar no meio, porque no meio ele joga futebol parado. Agora, marcar e igual o Leão Tequeno vai e volta, ele não aguenta não. Mas o Leão, ele gostou muito do Júnior como lateral, e eu acho que o Júnior vai continuar como lateral esquerda e o Thiago Ferro não entra mais como titular no time do Atlético. Desde que as condições físicas do Júnior sejam melhores que de sábado passado. O Júnior em condições físicas é muito bom. Agora, tem que dar um fortalecimento no meio de campo, porque senão o atleta com o time tem que ter um camisa 10 dentro de um matador na área, porque o Tardelli é muito bom, o Tardelli busca o jogo. O Éder Luiz é corredor, então depois que saiu o Lopes e o Éder Luiz, o time deu uma caída. Então o Atlético agora, o Leão, a opção de banco dele é muito pouca. Eu acredito que o Atlético agora vai partir para uma contratação de mais uns 3 ou 4 jogadores. Ô Natália, a gente já tem as imagens aí do jogo do Atlético? Ainda não? Então tá, daqui a pouco a gente vai mostrar os melhores momentos do Atlético. Voltando a falar aqui do Diego Tardelli, o Tardelli aí já surpreendeu de novo e já marcou 2 gols aí, já no começo da temporada do Atlético. Ele que disse que vinha para o Atlético porque ele quer ser aí o grande goleador do Atlético. E aí, só no começo, já começou bem, né, José Roberto? O Tardelli é um bom jogador, é um artilheiro nato. Ele já marcou 5 gols nesses 3 jogos do Atlético. Então, nos amistosos e no campeonato. Agora, o Atlético joga agora no próximo jogo. Se o time entrar bem, o Leão tem tudo para fazer o Atlético correr. Agora, a torcida já está começando a ficar da cola do time. Não tá entendendo por que o Atlético não está correndo bem ainda, Renato. Isso é muito importante. O condicionamento físico do Atlético é o principal. E depois, no decorrer dos jogos, o Leão deu 6 jogos para o Atlético entrar em campo, né? Depois vamos ver o que vai acontecer. É o negócio, é 6 jogos, mas 6 jogos já é a metade do campeonato. Vai deixar para ir tentar correr atrás aí aos 45 do segundo tempo? Não tem como, né? Pode ver o Ituiutaba, 2 vitórias, 6 pontos. O Atlético tem 2 pontos até agora. Quer dizer, 6 jogos, são 11 rodadas, ficam dependendo de 5. Aí vai ter que ganhar todas 5. Então o Atlético começou a passar perto já. E não é brincadeira, a torcida está cobrando e quer jogador. Agora, preparo físico é o principal. E não tá, por enquanto não tem não. E já a gente vai ver os melhores momentos aí do Atlético e Tupi. Vamos falar agora um pouquinho do Cruzeiro. O Cruzeiro aí, o Adilson Batista sabe das dificuldades que enfrentará contra o Vila Nova. E ele vai armar um time totalmente diferente, como está vindo, José Roberto, porque algumas armas ele já não tem mais para estar aí jogando contra o Vila Nova. Contra o Vila Nova, o Adilson quer modificar porque é um estádio pequeno,
dimensões pequenas. O Vila Nova lá, apesar de que o Vila Nova não está com esse time todo também não, sabe? Ontem já teve tomou de 3-1 do Democrata dentro de campo, né? Lá em Nova Lima. E sábado ele vai ter que ganhar, ele vai partir para cima do Cruzeiro com tudo. Mas o Adilson está armando o time do Cruzeiro está muito bem, está jogando bem, está rolando a bola direitinho. E se o Ramires voltar a jogar o futebol que está jogando, não tem para o Vila Nova nem Nova Lima, não. É isso aí. Aqui eu tô lendo aqui no site aqui, o Adilson Batista fala que quer jogar com uma equipe mais trombadora, que ele quer muitos lances aéreos, que será fundamental para o jogo contra o Vila, um jogo que tenha mais força, mais choque, então aí tudo poderá mudar a favor do Cruzeiro. Você não acha isso muito radical demais, muito choque, muito ataque aí, muita força? Mas o Cruzeiro tem um time, a força que ele tem na frente ali é o Elton Paulista, que é um jogador de arrancadas perigosas. E quem vai o Ramires vindo de trás, eu não vejo assim o Adilson mandar um time de força, não. O time do Cruzeiro está jogando muito bem, muito leve. Agora, depende do jogo. Se for um jogo de pegadas fortes, o Adilson vai modificar. Mas, por enquanto, eu acredito que ele entra com o mesmo time, inclusive com o Elton Paulista, o Thiago Ribeiro, que o Thiago, com essa vinda do Kleber pro Cruzeiro, você pode ver que o Elton Paulista começou a marcar gol. Verdade. O Thiago Ribeiro quer marcar, não está conseguindo, inclusive o Adilson ontem falou na entrevista que falou que ele está com muito preciosismo, ele está querendo marcar gol para falar que sabe marcar gol, ele quer que quando ele estiver livre, entregar os passes e dar para o jogador que tiver condições de marcar. Mas eu acredito que o Cruzeiro, para o Vila Nova, nem o tamanho do campo vai atrapalhar. E realmente ainda para quem não sabe, o Kleber agora, que é ex-Palmeiras, está no Cruzeiro. E ligue pra gente, 3222-5052, mandar um abraço aqui lá pro Felipe, o filho da dona Silmária, para todos os familiares aí também que nos assistem todos os dias. Vou mandar um abraço aqui também pro Carlos José, lá do Itaí, abraço para você também. E pro Bruno Valente, ele que é ali do centro também nos assiste todos os dias. Abraço para você, viu, Bruno? A gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta com mais Guarani e com a saída do técnico Brandão. Fique aí e não saia daí, continue com a gente. Voltamos com o nosso programa e continue ligando. 3222-5052. A gente vai ficar devendo para vocês os vídeos aí do Atlético e do Cruzeiro. Deu um problema ali nos nossos computadores, tudo travou ali. Então, infelizmente, hoje não vai dar pra gente passar. Mas confere aí, às 11h30 da manhã, com o Kleber Faria, que ele com certeza vai estar passando os melhores momentos de Atlético e de Cruzeiro. Agora a gente vai voltar aqui e falar do Guarani. O Guarani, infelizmente, ontem não fez uma partida boa aqui dentro de casa, no Farião. Perdeu por 1-0 do Uberaba, perdão. E realmente não foi nada legal. O técnico Brandão pediu demissão do cargo aí como técnico. Então, a partir de agora, o técnico Brandão não é mais treinador do Guarani. José Roberto, você também esteve lá no campo, participou, viu o jogo. E o que você achou aí? O time em questão do primeiro jogo contra o Democrata estava completamente diferente. Totalmente diferente, inclusive com o gramado, né, Renato? Que o jogo contra o Democrata, debaixo de muita chuva, campo pesado. Ontem tinha tudo para o Guarani fazer uma belíssima apresentação, campo seco, grama tá parada, torcida, tinha tudo a favor do Guarani. Infelizmente deu tudo errado, o Guarani não jogou bem, errando muito passe, o time chegou a jogar... Sem objetivo, né? Nos primeiros 10 minutos até que ele jogou bem. Depois ele tomou aquele gol de longa distância, que é uma bola que não pode tomar um gol daquele. O time ficou nervoso, começou a errar passe. O Lima, jogando mal na lateral, foi vaiado, a torcida vaiava, pegava no pé. Então o Guarani não repetiu aquelas boas atuações. Infelizmente, foi um jogo para a torcida esquecer. É verdade. E o lateral Lima, como o Coisa falou aqui, realmente foi muito vaiado mesmo ontem. Eu achei que a torcida poderia ter ficado mais tranquila, vocês estão vendo a imagem do jogo aí. Eu achei que a torcida foi muito radical em estar vaiando tanto o Lima, porque querendo ou não, o jogador entra em campo, aos 10 minutos do primeiro tempo já é vaiado. Isso aí já, o psicológico do jogador mexe muito, né, José Roberto? Então, já não fica a mesma coisa. Então, o jogador que queria mostrar trabalho, já não consegue mostrar por causa do torcedor. A bola queima no pé do jogador. Então, as vaias não resolvem. Eu acredito até que o Guarani perdeu, no princípio, ele perdeu o Marcelo Braz errou uma cabeçada que seria decisiva para o jogo.
ele deu uma cabeçada que se aquela bola entra, o jogo era outro. Mas não deu, o William César muito sozinho na frente, que o William é um bom jogador, ele com a bola dominada, ele parte para cima, é um jogador lutador. O Paulinho ontem correu muito, o Cafu, mas o time não ganhou, o que vai fazer? É resultado. O Guarani perdeu e infelizmente o Brandão saiu, especula-se muito a saída dele, mas quem tem que falar sobre a saída do Brandão é a diretoria, é o presidente, é o Amarildo que tem que vir aqui na imprensa e falar por que o motivo. Gol aí, lá de longa distância, o gol daquele não poderia ter tomado, muito longe. Mas é assim mesmo. E o Guarani agora joga no sábado, né? Contra o Tupi. É outro jogo que tem que ser a reabilitação do Guarani, é sábado. Se infelizmente outra derrota aí praticamente... Mas uma coisa eu te falo, José Roberto. Eu não sei se o pessoal aí de casa lembra, o ano passado o Guarani começou o campeonato com 3 derrotas. E o Brandão estava no time com 3 derrotas. Aí a gente para e pensa, será que não foi tão antecipado assim o Brandão já ter liberado o cargo com 2 jogos somente? Ou será que foi tanta pressão por dentro do Guarani, lá dentro mesmo, com o presidente, com o Amarildo? Será que nada aconteceu? Porque todos os jogadores ali, a maioria do Amarildo, entendeu? Agora, estava especulando aí, o Ney da Mata, para ser o novo técnico do Guarani, ou o Marcelo de Oliveira. O Everton Guimarães ligou para o Afonso Alberto, nosso querido amigo, mandar um abraço para ele, lá de BH, ligou, e o Afonso Alberto ligou para o Marcelo Oliveira e perguntou, Marcelo, aconteceu isso, o Brandão não é mais treinador do Guarani, o que você acha? Você pegaria o Guarani, treinaria o Guarani? Ele, Afonso, com certeza, eu estou desempregado e o Guarani, ele é um time muito grande em questão de Divinópolis, tem uma torcida muito boa e o Campeonato Mineiro, querendo ou não, já é a 8ª participação dele como na principal aí. Então, ele mesmo disse que viria para o Guarani, perdão. Então aí fica essa coisa aí, Ney da Mata ou Marcelo de Oliveira? Marcelo de Oliveira, gostaria que ele viesse para o Guarani. Ele seria um excelente, é um treinador excelente. Tem uma base muito boa. Tem um conhecimento, eu acredito muito. Agora, essa saída do Brandão ficou muito, igual você falou, ficou muito tumultuada. Né? Então quem tem que vir à imprensa é o nosso presidente do Guarani, e o Amarildo vinha explicar os motivos da saída, que o Brandão ontem falou, ele não culpou ninguém, até pelo contrário, elogiou muito a diretoria do Guarani, elogiou o Carioca, elogiou o Amarildo, elogiou a torcida, a imprensa. É uma pena o Brandão sair, mas infelizmente o futebol vive o resultado e ele entregou o cargo muito cedo. Esse aí foi na hora que o jogador do Uberaba bateu na trave, o nosso goleiro Elage, ele não viu que o jogador estava atrás. Então, esse jogador, ele bateu direto na trave e já caiu desmaiado. Ele não teve problemas sérios, mas assim, só o desmaio já assusta o torcedor, né? Agora aqui a gente está recebendo algumas mensagens, enquanto vocês assistem os vídeos aí, o vídeo aí do jogo do Guarani, o João Paulo, lá do Esplanada, diz que não concorda com a saída do Brandãozinho e manda um abraço para ele. Um abraço para você. João Paulo, acho que ninguém concorda com a saída do Brandão, né? Foi muito repentina, pegou de surpresa todo mundo. E mandar um abraço aqui também para Nayara e pro irmão dela, Marcelo, também do Esplanada. Obrigada, viu, Nayara, pela participação aí. Continue com a gente todos os dias. Tá de audiência total na Esplanada. Realmente, está com a gente todos os dias, né? E o Maurício, também lá da CELT, pede para aumentar o tempo do programa. Ai, que bom, então. Aí que fica aí ouvidos aí pro nosso diretor. Um abraço também para o Gilmar e sua mãe, como é que chama aqui? A Dalgisa? A Dalgisa, lá no Esplanada também. Esplanada, hoje tá. Audiência total no Esplanada. É isso mesmo. Mas é uma pena, sabe, o Guarani. Vamos ver, Renata, vamos aguardar agora, sábado, a reabilitação do Guarani com um treinador novo. Tem que chegar um treinador novo. Verdade. E a gente já tem o treinador novo do Guarani. A gente tá aqui, daqui a pouco a gente fala. Só vou comentar aqui para vocês o número totais de pagantes ontem, de torcedores lá no Farião. Ontem, o total de vendidos colocaram à venda 3.200 ingressos, mas somente foram ao estádio 1.981 pessoas. Isso aí vocês estão vendo aí, então 1.981 pessoas. Eu achei que o estádio está mais cheio, mas a torcida compareceu, deu tudo certo para o Guarani. A renda foi de 17.350 para o Guarani aí, e aí a gente já vê. Espero que nos próximos jogos a torcida aumente mais, apesar dessas 2 derrotas que vem aí, mas se Deus quiser, tudo vai dar certo. E o novo treinador do Guarani
não é realmente o Marcelo Oliveira. Quem dera se fosse, mas realmente é o Ney da Mata. Ele estava aqui ontem, para quem não conhece ele, ele passou pelo Ipatinga, se eu não me engano, na Série A, né, do Brasileiro ele estava. Então aí é o Ney da Mata. O Amarildo está aí arrumando o time do Guarani, porque já tem jogadores dele, agora vem mais um treinador dele. Então o Brandão e o auxiliar técnico Fred não fica no Guarani, e quem vem é o Ney da Mata, ok? E o nosso treinador de goleiro, o Éder, e o Léo, preparador físico, com certeza deve ficar no Guarani. A gente ainda não tem certo, mas é mais provável que fique, ok? Então aí a gente fica por aqui hoje. Amanhã a gente volta com mais notícias sobre o Campeonato Mineiro, sobre tudo que está acontecendo e também com as tabelas dos jogos aí, de que aconteceu esse final de semana. Muito obrigado, viu, José Roberto? A gente volta amanhã. Amanhã a gente volta com novas notícias e notícias do Guarani. Um abraço a todos, né? E até amanhã. Um abraço só para aqui pro Heleno, lá do Porto Velho, e pro Ronaldinho, que mora ali no centro, na Bahia ali. Ok? Muito obrigado pela participação de todos vocês. A gente volta amanhã, às 8h15, aqui na TV Candidez. Bom dia, Divinópolis, está no ar mais um 4 Linhas, hoje dia 3 de janeiro, estamos aí com muitas notícias sobre Atlético, Cruzeiro e América, e já vou chamar o José Roberto. Bom dia, José Roberto, para estar falando aqui pra gente sobre o América. O que está acontecendo lá no América, José Roberto? Bom dia, Renata, bom dia, amigos de casa. Eu quero mandar primeiro um abraço para o Joel Teixeira, Joel de Camacho, e o Eufrásio, o ex-craque do Guarani, são meus amigos, estão nos assistindo, um abraço a todos eles. Ô Renato, o América amanhã tem um compromisso praticamente difícil contra o Rio Branco, porque o Rio Branco é um time que ganhou uma partida, perdeu uma, vai jogar no Independência com a vantagem e quer os 3 pontos, mas na logística do futebol, o América tem todos os ingredientes para sair com a grande vitória amanhã e aumentar a sua classificação na tabela. É isso aí. E já o Atlético, o Leão, que demonstrou irritação com o comportamento do último jogo, ele fez uma reunião ontem lá na sede da Cidade do Galo com os jogadores e impôs tudo o que ele quer, que ele diz aí que não pode errar mais, que chega, que senão esses 6 jogos que ele estava dando aí para experiência, para ganhar aí motivação, não vai dar somente esses seis jogos, às vezes seria até menos. E o Carlos Alberto, o volante Carlos Alberto, ele diz aqui, ó, foi uma conversa muito boa que todo treinador tem com seus jogadores. Ele falou que a gente não pode errar mais e deu alguns toques e xingos, e vamos trabalhar com isso que ele falou. A semana passada a gente não teve um bom jogo, mas agora contra o Social, no sábado, teremos um excelente jogo, confirmou Carlos Alberto, volante. Então quer dizer que aí que o Carlos Alberto já está animado. Pelo jeito, essa conversa foi boa para o grupo do Atlético. Espero que aí o próximo jogo contra o Social no sábado dê tudo certo para o Atlético. O Atlético, sábado, é o dia do Atlético alavancar no campeonato. Tem tudo para ser de Fabriciano com a vitória, convincente. Tem condições do Tardelli deslanchar na artilharia do Campeonato Mineiro. O Carlos Alberto está certo, a conversa do Leão foi uma conversa proveitosa. Ele deve entrar com o mesmo time. E o Social está na hora do Atlético começar a dizer por que veio. E é contra o Social que tem tudo para deslanchar, fazer um bom jogo, um placar até dilatado, porque o Social quer ficar entre os 8. Então não tem time para segurar o Atlético tem tudo para ser amanhã com uma grande vitória e o Tardelli desmanchar na artilharia. E não pode acontecer com o Atlético como aconteceu contra o Piauí, ganhando de 2-0, deixar o time empatar por 2-2, né, José Roberto? O Atlético tem que fazer o resultado, jogar tranquilo. Futebol o Atlético tem. Jogadores do Atlético tem. Não é possível que amanhã, em Fabriciano, o Social vai fazer frente ao Atlético. E no Cruzeiro, o Cruzeiro aí, os torcedores estão muito felizes com a vinda de Kleber, o atacante Kleber, ex-Palmeiras. Ele disse que o foco maior agora no Cruzeiro é a conquista da Libertadores. Isso mesmo. Ontem ele revelou para o site oficial do Cruzeiro aí que o principal objetivo dele e do Cruzeiro é ganhar a Libertadores. Com
certeza, né, José Roberto? Querendo ou não, a Libertadores é um dos maiores campeonatos que o Cruzeiro participa em 2009. A Libertadores é o prato predileto do Cruzeiro. E o Cleber está chegando, é mais um para compor o elenco. Ele veio para o lugar do Guilherme, que agora vai mostrar seu futebol lá no centro-leste europeu, lá no Dinamo de Kiev, que seja feliz lá. E o Kleber, aqui no Palmeiras, vai disputar a posição. Inclusive, o Adilson não falou nada a respeito do Kleber, que é primeiro assinar o contrato, treinar, aí sim vai ver se ele tem condições. De princípio, ele vai lutar por uma posição, que o Hélio Paulista está muito bem no time. O Kleber ele veio como reforço, como o José Roberto falou, no lugar do Guilherme. Ele que foi vendido por 5 milhões de euros para o Dinamo de Kiev lá da Ucrânia. Então, muito dinheiro, né? Teve muito bom, então, o Cruzeiro ter feito essa troca aí. E o Kleber, todo mundo já conhece ele, todo mundo gosta do futebol dele, que ele vinha fazendo boas partidas no Palmeiras. O Kleber é um jogador sem comentários. O Cruzeiro pegou um bom jogador, colocou um dinheirinho no caixa e agora está com a bola para frente. Preparação física, entrar no time e ver se tem condições dele de jogar, porque o jogador ele é bom jogador. É um jogador guerreiro, um jogador aguerrido, tem tudo para dar certo no Cruzeiro. Depende agora só da escalação com a Adilson. Isso aí. E o zagueiro Gustavo, ele que veio do Palmeiras para o Cruzeiro, chegou ontem, desembarcou ontem aqui na capital mineira, lá em BH, e fará exames hoje e amanhã também, e para assinar os contratos. Se der tudo certinho, José Roberto, ele vai para o Cruzeiro sim, e será, quem sabe, aí o novo zagueiro titular do Cruzeiro. Tem tudo para ser o zagueiro titular. É um grande zagueiro, ele acredito que ele deve estar fisicamente bem, assinou o contrato, começou a treinar. Se der certo, vai compor o grupo, é um jogador para Libertadores, é um jogador para o brasileiro. O Cruzeiro está bem servido na sua defesa, está bem servido. Agora é só jogar e começar a Libertadores e pensar no brasileiro, pensar para frente. Time o Cruzeiro tem. É isso aí. Ligue pra gente, 3222-5052, manda seus recados, pode mandar abraço para quem quiser, que a gente está mandando aqui. Vou mandar um abraço aqui lá pro Sérgio, lá de Ermida, que está nos assistindo, está aqui no e-mail com a gente, programa 4 linhas, tvcandidez@hotmail.com. Um abraço para você então, Sérgio, que nos acompanha todos os dias. A gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta com a classificação do Campeonato Mineiro, a tabela do terceiro rodado e os artilheiros aí que já começaram a fazer gols no Campeonato Mineiro de 2009. Voltamos aqui com o nosso programa e continue ligando. 3222-5052 e vou falar aqui agora com o José Roberto. José Roberto, ontem teve aí o pessoal da FIFA falando sobre a Copa aqui no Brasil. Pantanal também quer incendiar a Copa e todos já falaram aí da FIFA que realmente também quer o Pantanal lá fazendo a Copa aí, ajudando o Brasil a fazer a Copa do Mundo. Campo Grande e Cuiabá seriam uma das capitais que poderiam estar fazendo aí, abrindo, né, a Copa aí. Quem sabe daria certo. Falando da FIFA, tudo pode acontecer. Eu acredito que Cuiabá, Mato Grosso, é uma distância, né, Renato? Mas tudo pode acontecer. Se tiver o turismo, tem lá, é o principal. O estádio deve construir um bom estádio. Não tem nada demais levar o futebol para lá, para uma Copa do Mundo para lá. Eu acho meio difícil, mas não é impossível, não. Dentro da FIFA, tudo pode acontecer. E Brasília e Goiânia também querem ir disputar essa vaga de quem vai abrir o primeiro jogo aí da Copa do Mundo aqui no Brasil. A abertura da Copa do Mundo deve ficar entre Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Um desses três vão ser a abertura. Os outros vão ser sede. Tenho quase que certeza. Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Os outros não. Falando de BH, ontem a FIFA esteve no Mineirão, fez todas as aprovações aí para ver se realmente vai dar certo e o Mineirão foi aprovado. O Mineirão tem que entregar, José Roberto, o estádio completamente pronto até dia 1º de janeiro de 2013. Eu acredito que entrega. Isso aí, nessa parte do Mineirão é tranquilo. Isso aí o governo vai ajudar. Sobre a parte do Mineirão, tranquilamente vai ficar pronto dentro do prazo estabelecido, sem nenhum problema. É isso aí. Natália, torcedor mirim, será que sai hoje? Sai? Então, ok. Primeiramente aqui, eu vou mandar um abraço pro meu amigo Felipe Nogueira, que está nos assistindo. Um abraço para você, tá, Felipe? Continue com a gente ligadinho.
que você vai saber muitas notícias aí sobre o futebol mineiro. Gente, muito obrigado também pela participação aqui do pessoal lá de Ermida que tá mandando recado pra gente hoje. Obrigado mesmo aí, vocês de Ermida e do Alinsuc, do bairro Alinsuc, ok? E aqui falando agora, mais recadinhos aqui. O Joel manda um abraço para o José Roberto. José Roberto, então, já está sendo entregue o abraço. Grande amigo, Joel. E o Tilê, lá de São Gonçalo, pede para você mandar um abraço para todos os torcedores lá de São Gonçalo. E o programa está ótimo. Muito obrigado, Tilê. Você que é aí flamenguista, fanático, você e seus amigos, abraço para todos vocês daí de São Gonçalo. E o Guarani, José Roberto? O Guarani aí com um novo treinador. Ney da Mata realmente é um novo treinador. O Guarani já treina agora às 9 horas da manhã, juntamente com ele, o novo treinador. O Ney da Mata é um treinador, conhece bem o interior, já dirigiu o Democrata, o Ipatinga, o Tupi. Ele veio para o Guarani com a intenção de tirar o Guarani desse sufoco que passou, dessa crise. O Ney vai ter o respaldo dos torcedores, tem que ter o respaldo de toda a imprensa. Ele deve trazer, vai levantar a estima desses jogadores, porque os jogadores do Guarani, eles não desaprenderam a jogar futebol, Renato. Todos jogam bola. Então, a função do Ney é hoje, a apresentação, dar moral para esses jogadores, porque o Brandão foi embora, uma página virada na história do Guarani, deve assinar contato com outros Vila times Nova. aí, com Vila Nova. É mais provável que o Brandão deve estar indo aí para o Vila. E o Ney vai fazer o possível para colocar os jogadores dentro da partida, focar o jogador do Tupi e começar a arrancada do Guarani sábado contra o Tupi. Isso aí, então o Guarani treina hoje às 9 horas da manhã e com certeza à tarde deve fazer algum treino físico. É o primeiro treino. Como me disseram aí, o Brandão e o Fred, auxiliar técnico, então está fora do Guarani. O Brandão deve estar aí indo para, quem sabe, para o Vila Nova, que está sem treinador. E o Fred saiu, o Éder, o treinador de goleiro, e o Léo, preparador físico, deve continuar aqui no Guarani. Agora eu vou mandar aqui só um abraço aqui pro Adalberto, lá do bairro Niterói, e pede para aumentar o tempo do programa, que está muito bom. Muito Ótimo. obrigado, viu, Adalberto? E o Ricardo, um abraço para o Ricardo também, que está nos assistindo. Eu aproveito então, Renata, nesse abraço, vou mandar um abraço para a Jordélia, aqui no centro. Um abraço, Jordélia, e vou receber o retrato do filho para torcedor mirim. E assim, um abraço para todos, nós estamos contentes com a audiência, e é assim que se faz, nós estamos aí fazendo o melhor para vocês. É isso aí. Agora a gente vai ver a tabela da classificação aí, de como ficou essa segunda rodada do Campeonato Mineiro. Vocês estão vendo aí o Cruzeiro em primeiro, Zé Roberto, com 6 pontos. 6 pontos. Democrata e Ituiutaba também com 6 pontos. O América vem logo em seguida com 4 pontos. Rio Branco, Uberaba e Uberaba com 3 pontos. Tupi e Atlético Mineiro com 2 pontos. O Social com 1 ponto. E o nosso Guarani, Uberaba, aliás. E também com 0 pontos aí, estão aí na zona de rebaixamento. Sendo que o América amanhã, se venceu o Rio Branco, ele vai completar 7 pontos. Aí até domingo ele vai ser o líder do campeonato. É isso aí. Né? E essa aí você está mostrando aí a segunda rodada, como que foi o final, né? Sendo o final aí da rodada. E agora a gente vai ver também a tabela da terceira rodada do Campeonato Mineiro. Quem joga contra quem agora? O América joga agora contra o Rio Branco, agora dia 4. O Democrata, dia 6, contra o Ituiutaba. Dia 7, o Social pega o Atlético em casa. Dia 8, tem Uberaba e Uberlândia. Vila Nova e Cruzeiro. E o nosso Guarani e o Tupi aqui dentro de casa. Essa aí é a terceira rodada do Campeonato Mineiro. Vamos ver aqui agora os artilheiros aí do Campeonato Mineiro. A gente tem a tabela aí de quem está com simplesmente 2 gols. Até então, 2 gols. Diego Tardelli com 2 gols. Ele que é aí do Atlético Mineiro. Ramires e o Wellington Paulista do Cruzeiro. O Hugo do Democrata. E o Márcio e Diogo do Rio Branco. Aí vocês estão vendo aí. Esses aí, por enquanto, são os artilheiros do Campeonato Mineiro de 2009. O Guarani ainda somente tem o William César com 1 gol, né? E o Danilo Lins também com 1 gol somente. Ok? Tomara que aí possa vir a deslanchar mais gols contra o Tupi, né, Zé? Acredito que se o Ney da Mata
colocar um jogador ao lado do William César, o William César vai começar a marcar gol. Que marcar gol ele sabe jogar futebol. Tem que ter um jogador ao lado dele para municiá-lo, para ele não ficar correndo muito, senão ele não resolve. Ele tem que ficar com o jogador ao lado e o meio entregar a bola para o William César, que eu tenho certeza que os gols vão surgir. Que gol ele sabe marcar. O Guarani precisa de sorte e vamos começar sábado os gols e a torcida ficar contente no Farião. É isso aí. José Roberto, o João Paulo, lá do Nossa Senhora das Graças, está perguntando para você, aonde está o Jajá? Já está no Vitória da Bahia, está jogando na Bahia. Acredito que ele vai fazer sucesso no campeonato, é um bom jogador. Nós temos que desejar muita sorte para o Jajá, que ele saiu aqui de Divinópolis, deixou muita saudade da torcida do Guarani. E ele mesmo lá no Vitória veio aqui para Divinópolis, teve uma partida social aí com alguns amigos, né, algum evento social, e ele veio, jogou bola e já voltou. Ele gosta muito de Divinópolis, né? Ele é muito bem acolhido aqui em Divinópolis. Ele poderia ter ficado aqui no Guarani, mas vai para Boa Terra lá e vai jogar seu futebol tranquilo e vai ser muito bem lá. É isso aí. Gente, hoje a gente fica por aqui. Abraço lá pro senhor Penito e a dona Geni, que nos assiste todos os dias. Abraço para vocês. E continue com a gente, vocês aí de casa, todos os dias, 8h15 da manhã, aqui na TV Candidez. A gente volta amanhã com o José Roberto com mais notícias sobre o Campeonato Mineiro. Até amanhã. Um abraço a todos. Bom dia, Divinópolis, bom dia, telespectadores. Estamos começando mais um programa Quatro Linhas e hoje, como sempre, muitas notícias, principalmente do Atlético hoje. Cruzeiro já não tem tantas notícias aí, mas com o Kleber e com o zagueiro Gustavo. Fique aí rapidinho, daqui a pouco a gente fala. Bom dia, José Roberto, já vou chamar ele para estar falando do América. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, tudo bem? Bom dia, amigos de casa, um abraço a todos. Tá bom. E o América que joga hoje às 22 horas lá no Independência contra o Rio Branco de Andradas. E aí, José Roberto, espero que nesse novo jogo do América aí, se ele ganhar, pode ser aí o líder do Campeonato Mineiro até o fim de semana. Justamente, a América joga hoje contra o Rio Branco, no horário maluco de televisão, que é às 22 horas, no Independência. Vai jogar contra o Rio Branco, que vem de uma derrota e de uma vitória. O América, se ganhar, alcança 7 pontos. Vai ser um líder provisoriamente, tem tudo para ganhar, o Rio Branco não pode perder, vem com um time mais forte agora, e o jogo das 10 horas, infelizmente, para o torcedor, o jogo termina quase meia-noite, parece que a CBF ou a federação, os times, pensam que os torcedores não trabalham, o jogo acaba meia-noite, vão para casa, depois de levantar 5 horas para trabalhar. Mas quem é americano vai ao campo, e o América hoje está preparado para uma grande partida. É isso aí. E, como ele mesmo disse, o América jogará em casa contra o Rio Branco de Andrada hoje às 10 horas da noite. E o jogo será televisionado. E já no Atlético, o Leão diz aí que não se sente pressionado em ter feito essas duas partidas e perdido, aliás, empatado. Né, Zé Roberto? Renato, o Leão, a pressão que ele está sentindo é que ele está precisando da vitória. E eu acredito piamente que no sábado contra o Social o Atlético vai encontrar as vitórias. O Tardelli vai marcar mais gols, porque o time Social não amedronta o Atlético. E o jogo vai ser no Ipatingão, é um campo neutro. O Atlético tem tudo para fazer uma boa apresentação e presentear a torcida do Atlético vai ter um bom presente. Eu acredito que sábado começa a grande arrancada do Atlético. É isso aí, o Leão fala assim, que ele não se sente impressionado. Ele mesmo diz assim, ao contrário do que estão falando, eu estou muito... É um treinador tranquilo, ele está fazendo um trabalho bem feito, ele sabe o que ele tem em mãos, o plantel não é dos melhores, ele pediu jogadores, você pode ver que o Renan, que é um jogador de confiança dele no meio, não está bem ainda, ele está querendo fazer até mudanças para o próximo jogo, então tudo pode acontecer, desde que o Atlético jogue bem e faça uma vitória tranquila, que é a esperança de todo torcedor atleticano, aí vai preparar, já que vai ter um clássico depois, né, Renato?
Isso. Então aí o Leão não pode esperar muito, ele tem que sair bem agora nesse sábado contra o Social, vai ser um jogo muito bom e o Atlético tem tudo para deslanchar. E a torcida espera isso. Isso aí. Agora falando do Atlético, o goleiro argentino, Caranta, ele vê aí ofertas do Atlético. O presidente do Galo, o Alexandre Calil, é irônico ao comentar sobre a notícia. Ele mesmo disse assim, ó, esse negócio do Caranta estão falando demais. Eu vou ter que ver esse negócio, diz o Calil. É um goleiro de primeira linha, mas não temos dinheiro suficiente para trazê-lo. Posso garantir que não tem nenhum representante do Atlético na Argentina. Para quem não conhece, o Caranta é esse aí que vocês estão vendo aí na imagem, o goleiro do Boca Juniors. Será que não seria muito, José Roberto? Renato, esse Caranta é um jogador de ponta. Excelente goleiro. É um jogador de ponta, é um jogador que inclusive está sendo sondado por vários clubes da Europa. O Atlético deve ter alguma proposta, porque onde tem um pouquinho de fogo, sai um pouco de fumaça. O Atlético devagarzinho deve estar conversando com esse jogador. Agora é um jogador de salário alto, uma faixa de 93 mil reais por mês. O Atlético está de política no pé no chão, pode ser que algum empresário banque o Caranta, porque o Atlético realmente não tem condições de bancar esse goleiro, não. Agora, se tiver os amigos do Calil para bancar, é um grande reforço e o grande time começa com um grande goleiro. E eles estão tentando trazer um grande goleiro. É isso aí. E ligue pra gente, 3222-5052 e o e-mail do programa que está aberto aqui comigo. Programa 4 linhas, tvcand10@hotmail.com. Pode estar mandando suas mensagens que eu estarei falando aqui no ar. Mandar um abraço aqui pro Júlio César, lá do Quintino, que nos assiste todos os dias. Abraço para você, Júlio. E agora a gente vai falar aqui um pouquinho do Cruzeiro, José Roberto. O Cruzeiro aí, que as novidades do Cruzeiro é o Kleber e o Gustavo, o zagueiro Gustavo, que já estão em BH e ontem o Gustavo foi apresentado no Cruzeiro, já fez os seus exames e já assinou o contrato. E hoje quem chega no Cruzeiro é o Kleber. Chegou agora de manhã, deve estar fazendo nesse momento alguns exames para o Cruzeiro e deverá assinar o contrato ainda hoje. Ele ainda deve ser apresentado também agora na tarde de hoje pelo Cruzeiro. Vocês estão vendo aí, ele que é ex-Palmeiras, José Roberto. O Kleber chegou bem, já está falando com a imprensa como jogador do Cruzeiro, foi um grande reforço. Realmente o Cruzeiro montou um senhor time de futebol. O Kleber, eu até acredito que agora, ele assinando o contrato, o Adilson já vai começar a falar mais do Kleber. E de treinamento físico, técnico, um jogador de garra, ele tem tudo para brilhar no Cruzeiro, tudo. É um jogador muito bom e o Cruzeiro hoje está com um time, uma defesa muito boa, um meio de campo. Tanto é que tem o Fabrício para jogar, ninguém fala no Fabrício, é um excelente jogador e o Kleber na frente agora. E o Fabrício está voltando aí de contusão e deve ser o meia mais aí próximo aí a voltar para o Cruzeiro, no meio do Cruzeiro. Sem contar o Gustavo, que é outro grande zagueiro, tem o Anderson, que é outro. Então o Cruzeiro está com um time armado para o Campeonato Mineiro, para a Libertadores e para o Campeonato Brasileiro. É um senhor time de futebol. Fabrício deve já estar voltando aí. Eles vão, inclusive, ter um treinamento hoje do Fabrício e o Anderson. Se saírem bem no treinamento contra o Itaúna, deve ficar pelo menos no banco contra o Vila Nova, domingo lá em Nova Lima. E falando sobre o Vila, daqui a pouco eu falo uma notícia aí sobre o Vila Nova. Quem deve ser o novo treinador do Vila Nova? Vocês aí de casa conhecem muito bem ele. Daqui a pouco eu falo. E continuando falando aqui do Kleber e do Gustavo, o Kleber diz aí, para uma entrevista para o site oficial do Cruzeiro, falando aí que o sonho dele, desde que ele chegou no Brasil o ano passado pelo Palmeiras, o sonho dele é jogar uma Libertadores, disputar uma Libertadores e ser campeão. Isso já é muito bom, quando ele já chega falando aí que quer ser campeão. A meta dele é essa, a meta do Anderson, a meta do Gustavo, todos os jogadores que chegaram para o Cruzeiro, a meta é a Libertadores. E o Cruzeiro tem tudo para conquistar essa Libertadores. É um título que está precisando na toca, a torcida está aguardando esse título com muita ansiedade e o Cruzeiro está no caminho certo. Eu creio que desse ano vai dar tudo certo para o Cruzeiro. O Kleber também diz aqui, lógico que é difícil, mas nós temos uma grande equipe e com certeza deveremos ser campeões esse ano. É o que ele quer. Então, ele agora é procurar o Adilson, colocá-lo no time, arrumar um lugarzinho para ele. Eu acredito que deve ficar na frente ele e o Hélio Paulista. Eu acho que o Thiago Ribeiro vai ficar no banco um pouquinho. Isso aí. E continue ligando pra gente. 3222-5052 e o e-mail do programa. Programa 4 linhas, tvcand10@hotmail.com. Nós estamos também agora com o Orkut. Para você achar, é bem fácil. Vai lá em pesquisar e coloca 4 linhas, ok? Vai estar lá o e-mail do programa. Pode mandar pelo Orkut também.
Que a gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta com mais notícias sobre o Guarani e o Vila Nova. Não saia daí. Voltamos com o nosso programa e continue ligando. 3222-5052. Mandar um abraço aqui lá pro Elton Novaes, lá da TV Globo, né? Um abraço para você, ele que nos assiste todos os dias. E pro pessoal lá da TV Alterosa também, que nos acompanha todos os dias, né? Obrigado pela audiência aí. Aqui agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Guarani, José Roberto. O Guarani, ontem eu fui lá no Farião e conversei um pouquinho com o Ney, novo treinador aí do Guarani. E ele fala para nós sobre o primeiro contato com os jogadores. Aí vocês vão ver aí um pouquinho do VT. Roda a matéria pra gente. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que ter a consciência é de dar tranquilidade para os jogadores. Os jogadores têm qualidade, sabem jogar, né? Tá vivendo um momento ruim e quando a derrota vem, a gente perde a tranquilidade. E resgatar a confiança deles é importante. Passar essa mensagem para eles e trabalhar no campo, encaixar, montar um esquema de jogo, aquilo que a gente pensa, que o futebol pede para eles, para a gente poder buscar o resultado positivo no final de semana. Você falou sobre alguns reforços, inclusive para a substituição do Marcelo, que saiu, foi para a China. Já indicou para a diretoria algum jogador? Eu já passei, né, uma posição que a gente é carente, principalmente para um jogador que faz gols, né? Então a gente precisa desse jogador. Pode adiantar? A gente nem é bom adiantar porque de repente dá errado, né? Então eu espero concretizar para a gente poder passar para vocês. A gente espera que o jogador que possa vir aqui possa ajudar a gente. É um momento delicado que nós estamos vivendo. E pedir a Deus para iluminar para a gente fazer um trabalho bom aqui. Daquele resultado negativo ali de 1-0, derrota você está correndo, né? A derrota, o ser humano não foi feito para perder, né? Realmente a gente sente muito. Mas é uma situação que vai viver, que caminhar lado a lado com a gente. Mas a gente tem que procurar sempre vencer que nas vitórias que você adquire o equilíbrio, que você adquire tranquilidade e a confiança dos torcedores e vocês da imprensa também. Você já trabalhou no Tupi, né? Trabalhei no Tupi. Eu trabalhei no Tupi, apesar de ter mudado muito, né? Mas a gente já conhece alguns jogadores que tem lá. É um jogo difícil, jogadores que têm qualidade, um time bem postado, bem encaixado. Mas diante dessa situação, a gente precisa da força do torcedor, acreditar no grupo para a gente poder buscar a vitória em casa. Isso aí vocês viram um pouquinho aí na matéria com o Ney da Mata, ele falando também sobre o jogo contra o Tupi, que será sábado, 3h30 da tarde, aqui no Farião. Aí vocês viram um pouquinho dele falando sobre o Tupi, que conhece o Tupi e vai explorar esse lado do Tupi, ok? E ele também falou aí do Marcelo Braz. Marcelo Braz, atacante, que era jogou a Série C aí o ano passado, não está mais no Guarani, foi para a China, mas com certeza deve chegar aí novos reforços para o Guarani, para o ataque do Guarani. Aí nós temos aí, o José Roberto, quem sabe aí a gente pode estar usando aí o Azulão, né? Que ele foi muito bem, entrou muito bem no jogo. Foi assim, não foi o destaque, porque o último jogo foi um desastre, mas entre os atacantes foi um dos melhores, já que o Danilo Lins não está entre os convocados, porque ele está machucado. Inclusive, Renato, esse Marcelo Braz, ele ficou nessas partidas, mas as partidas que ele jogou não foram bem. Eu acredito que o Azulão está achando o Azulão, inclusive eu estou assistindo na parte da tarde o treinamento do Guarani, achei que o Ney fala mais, ele grita mais, o jogador está mais entusiasmado, troca de passe, finalização. Eu gostei muito do estilo dele. Ele tem muita motivação, coisa que o Brandão não tinha. O Brandão está muito calado, então eu acredito, inclusive conversei com o Paulinho falou que sabe, é o dia D, o dia que o Guarani vai partir para cima do Tupi, aquele de jogo, vai esquecer o jogo do Uberaba. E eu gostei do Ney. Vamos dar, a torcida tem que comparecer, vamos apoiar o time e sabe, vai ser o grande dia do Guarani começar a trazer a confiança do torcedor para ele. Vocês estão vendo as imagens aí do treino de ontem, quando o Ney da Mata teve seu primeiro contato aí com os jogadores do Guarani. Os jogadores estavam assim muito tranquilos, muito esperançosos. Como eu e o José Roberto acabamos de dizer, o que me parece do Ney é que ele é muito mais, assim, a expectativa dele é muito maior, ele tem um grito maior, ele sempre vai e grita com o jogador. Se não tá bem, ele vamos, né? Ele incentiva muito o jogador. Aí vocês estão vendo aí, foi uma reuniãozinha que teve aí, mas logo já começaram os treinamentos à tarde. De manhã foi mais uma conversa, mais uma coisa mais tranquila. À tarde já teve um toque de bola de 2-2 para ele conhecer mesmo o grupo. E hoje o treino já começou, vai começar agora, 8h30 da manhã.
o treino e sabe lá quando acaba. Ele diz que treino horário para ele não tem problema e ele quer continuar aí fazendo um ótimo trabalho no Guarani, já que veio com 2 derrotas, né, José Roberto? Mas eu acredito que, inclusive, à tarde vai ter um treinamento também à tarde, hoje é horário integral. Ele vai colocar o time em campo, ele já conhece bem o Tupi, conhece as armas do Tupi, e aqui dentro de casa, Renato, o Guarani tem que fazer o dever de casa. Eu acredito que sábado a torcida tem que comparecer, apoiar os jogadores e sair para a vitória. O que o Guarani quer é vitória. O resto agora é com a torcida e o apoio aos times. É isso aí. E ontem, como vocês viram aí, todos os jogadores se reuniram, mas o único jogador que estava lá, mas não pôde estar participando dos treinos físicos ontem, foi o Bruno Marcos. Ele que veio do Júnior, o Bruninho, mais conhecido como Bruninho, ele é meio atacante, meio do campo. Ele está aí com algum problema de saúde, né? Mas logo ele já estará aí no grupo novamente, se integrando com o novo técnico do Guarani, né, José? É um bom jogador para compor o elenco, vai ser muito bom. O elenco do Guarani é muito bom. Depende agora só uma vitória para o time se deslanchar no campeonato. É o que está precisando. É isso aí. Por hoje é só. A gente fica por aqui, José Roberto. Um abraço então a todos e até amanhã. É isso aí. A gente volta amanhã com mais notícias e mais 4 linhas para você. Fique aí então amanhã. Agora a gente fica aí com o programa do Netinho, Bastidores da Fama.